Queridos irmãos, a igreja primitiva tem lições extraordinárias para tornar a nossa igreja relevante nos dias atuais. E nos tornarmos uma igreja relevante nos dias atuais tem sido um desafio. E quanto mais desafios temos, nós temos que encará-los. Só fugiremos dos desafios se não acreditarmos que temos potencial, possibilidade de superá-los. Desafios existem para serem superados. Então, esta igreja de Brás Bom Retiro, a igreja de Deus no Brasil, a igreja que Deus instituiu no mundo, ela precisa ser relevante, ela precisa impactar, ela precisa fazer a diferença. Porém, entenda uma coisa, eu não posso ser relevante como porta-voz de Deus, como carregador, aquele que contém a mensagem de Deus, se eu não ouço Deus. E a igreja, uma de suas maiores necessidades, na última hora em que vivemos, é voltar a ouvir Deus. Deus sempre falou. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. No Gênesis capítulo 3, o Senhor vinha conversar com Adão e Eva. Depois Deus foi levantando pessoas que continham a sua mensagem e a transmitiam, como Enoque, Noé, Sete ouvindo de Adão, Enos. Depois vem Abrão. A Bíblia diz que na maioria dos lugares que Abrão chegava, ele invocava o nome de quem? Do Senhor. A expressão invocar ali não é orar sussurrando como muitos imaginam. Não, ele levantava um altar público, um altar urbano no meio da rua. E a expressão, meu amigo Ronieri Carvalho, pastora Débora, prazer revê-los. E a expressão invocar, onde Abrão chegava, era declarar o nome e a natureza de Deus de modo audível. Então Abrão era um pregador. Deus foi levantando homens pós Abrão, Isaac, Jacó. Todos eles iam passando um para o outro a mensagem. José recebeu a mensagem. Lembre-se que antes que José morresse, ele disse: não deixem meus ossos aqui, o Senhor vos visitará e vocês devem carregar os meus ossos. Mais de 400 anos depois, antes de saírem do Egito, Moisés disse: cadê os ossos de José? Ou seja, uma mensagem que foi guardada mais de 400 anos, porque no pedido de José está a palavra que Deus havia dado a Abrão em Gênesis 15: eu visitarei o meu povo no Egito e os arrancarei de lá. Então José, antes de morrer, deixa uma pregação: não deixem meus ossos aqui, porque o Senhor vos visitará e vocês sairão dessa terra. Pós-patriarcas, Deus levanta Moisés como profeta, Miriam como profetisa, sacerdotes, profetas nos livros proféticos, nazireus, nazireias, libertadores, levitas, escribas como Esdras. Chega o tempo da encarnação, nós temos o maior pregador de todos os tempos. Mas como que começa o Novo Testamento? Com um pregador, João Batista, outro pregador, o anjo anunciando o nascimento de Jesus, anjo, mensageiro,
Pós Mateus 4, Jesus começa a sair pregando o reino. Mateus 10, Lucas 10, ele envia os apóstolos pregando, para pregar. E quando Jesus vai ser assunto aos céus, ele sobe pregando, e ele deixa a ordem: vocês me serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é uma testemunha? Aquele que fala do que sabe, aquele que está disposto a dar a vida pela mensagem que prega. Então, Deus sempre priorizou falar, Deus sempre priorizou a pregação, Deus sempre priorizou a mensagem. Eu vim de Gênesis a Atos 1, quando Jesus é assunto aos céus e manda os discípulos serem pregadores. Em Marcos 16, Mateus 28, Lucas 24 e Atos 1, Jesus ordena a igreja fazer o quê? Pregar. E João 20, ele ordena que a Maria, que estava lá no túmulo, vá pregar. Então, a Bíblia é a palavra escrita, Cristo a palavra encarnada, o verbo se fez carne, e o ato do pregador falar é a palavra promulgada. Após Atos, vamos mais para frente, após Atos dos Apóstolos, Deus institui, levanta homens com mensagens, pregações, os pais da igreja. Depois nós temos os reformadores, e de lá para cá, a igreja se torna relevante através da pregação. Os maiores evangelistas, eu estou falando de evangelista, veia evangelística, que é para a rua ganhar almas. Tem gente que é evangelista aí, nunca evangelizou, nunca ganhou uma alma para Jesus, não sabe conduzir uma pessoa no culto para vir à frente e receber uma oração. Mas os evangelistas que cooperaram para o desenvolvimento da obra de Deus eram pregadores, abriam a Bíblia e expunham o texto. E como que nós podemos voltar a sermos relevantes? Voltando a valorizar aquilo que Deus sempre valorizou: a exposição da Bíblia, a pregação da palavra. Por graça, por misericórdia, Deus tem me concedido falar a jovens pregadores, Deus tem me concedido falar a pastores, e eu não posso deixar passar a oportunidade, porque eu sei que meu tempo vai passar. Então, pastor Eduardo me oportuniza, o bispo me oportuniza, e muitas outras igrejas me oportunizam a falar. Eu preciso mostrar-lhes, àqueles que conseguem me ouvir, que o Senhor me faz chegar até eles pela mensagem, eu preciso afirmar isso. Se a igreja desprezar a pregação, diante de Deus ela é desprezível. Se você despreza um pregador, diante de Deus desprezível é você, e não o pregador desprezado. Se você não valoriza a mensagem bíblica, tu estás brincando de ser crente. Se eu penso que pregar é simplesmente contar historinha, você é pregador, irmão? Eu conto umas historinhas para de graça. Pregar é contar a história de Deus. Esse é o livro de Deus. Você prega, eu arranho. Não, meu querido, você prega. Então eu vou falar sobre 3 pregadores da igreja primitiva: Pedro, Estevão e Paulo. A gente tem muita coisa para aprender com esses homens, mas eu vou selecionar algumas lições, e no final, nem pense, Penélope, Deus te abençoe, cadê o chefe? O André, está ali. E no final, nem pense que eu vou permitir você sair daqui dizendo:
Agora os pregadores vão ter que se ver comigo. Eu não vou ouvir qualquer pregador, não. Nem pense que você vai sair daqui com arma na mão para bater em pregador, porque essa missão não é específica de alguns. Então, bora caminhar com a igreja primitiva sobre a pregação torna a igreja relevante. É o tema da mensagem que eu quero pregar. Você pode repetir isso comigo no 1, 2, 3? A pregação. Mais fake que isso, nunca vi. Bora lá, 1, 2, 3. A pregação torna a igreja relevante. Só os machos, 1, 2, 3. A pregação. Só as irmãs. Torna a igreja relevante. Eu não estou falando o pregador. Eu estou falando a pregação. Então a responsabilidade não é só do pregador. Só tem quem fale se tiver quem o escute. E enquanto você escuta, você não está aqui como se estivesse num cinema ou num local para passar tempo. A palavra de Deus pregada tem que gerar você em movimento. Pregação. Palavra que gera ação. Então, se eu falo e nada em você muda, ela continuará sendo pregada, mas você não se desenvolverá em sua vida ministerial. Em primeiro lugar, as principais mensagens de Atos, principalmente dos 3 pregadores que citamos, humilham o pecador e honram Deus. A mensagem de uma igreja relevante humilha o pecador e honra a Deus. O que é pecado, irmão? Orgulho. Pecado é você dizendo: eu sou meu rei, eu mando na minha vida, eu controlo a minha história. Como que o pecado entrou na existência do anjo? Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Soberba. Tudo de orgulho que houver em nós é o veneno da serpente ainda em nós. Como que o pecado entrou entre os seres humanos? Soberba. Adão disse: eu posso ser como Deus, então eu vou desobedecer Deus. Soberba. O que é viver na prática do pecado? É não crer que o sangue de Jesus salva, cura, liberta e transforma. O que é viver na prática do pecado? Eu não preciso confessar pecado para ninguém. O que é isso? Orgulho, soberba. E tem pregador com medo de ferir pecador. Tem pregador com medo de ferir ímpio. Esses dias eu fiz uma postagem sobre o justo e o ímpio. E esses crentes Nutella foram lá comentar no meu Instagram que eu não posso chamar as pessoas de ímpias. Mas se a Bíblia chama de ímpio, eu vou chamar de ímpio. Se a Bíblia chama de filho do inferno, eu vou chamar de filho do inferno. Se a Bíblia chama de filho do diabo, é filho do diabo. Se a Bíblia diz que se não se arrepender vai para o inferno, eu tenho que dizer que se não se arrepender, vai para o inferno. É a Bíblia que diz. Irmão, bora para Atos, bora. Atos 2, 23. Primeiro pregador, Pedro pregando. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. Vocês o mataram por mãos de homens maus. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês o mataram. Vocês o crucificaram. 36. Todos vocês devem estar certos de que aquele que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês são assassinos. Vocês são crucificadores, humilhando o pecador. Mas ele honra o Salvador. Ele completa: mas Jesus ressuscitou, é Senhor e é o Cristo. Essa é a pregação de Pedro. Como ele conclui no versículo 38: arrependam-se dos vossos pecados. Isso humilha o pecador. Pedro está dizendo: vocês não estão no caminho certo. Vocês estão
estão no caminho errado. Vocês precisam dar meia volta. Estevão, capítulo 7, versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. Como é que Estevão encerra o seu sermão? Olha como ele conclui: vocês são teimosos, dura cerviz. Sabe o que é isso? Não abaixam a cabeça, não se submetem. Olha como é que ele conclui o sermão: vocês são teimosos, vocês são duros de coração, vocês são surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês têm sempre rejeitado o Espírito Santo, do mesmo modo que os seus antepassados rejeitaram. Olha o que ele fala no 52. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram, olha só, irmão, pega isso. Eles mataram os mensageiros de Deus que anunciaram a vinda de Cristo. E vocês traíram e mataram o Filho de Deus. A Bíblia diz que os camaradas olhavam para Estevão e rangiam os dentes, igual cachorros. A pregação de Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 22. Paulo, que é o Saulo, se esforçava muito mais e deixava os judeus confundidos. Quando a igreja expõe a Bíblia do jeito que ela tem que ser exposta, os pecadores ficam confusos. Eles não conseguem achar a solução fácil em seu próprio intelecto. Versículo 29 de Atos 9. E Saulo falava ousadamente no nome do Senhor e disputava contra os gregos. E eles queriam matá-lo. Ou seja, esses três pregadores que eu citei, eles não pregavam para entreter. Os pecadores ferem Deus todos os dias. Os ímpios ferem Deus todos os dias. Entristecem o Espírito Santo todos os dias. E não podem passar uma tristezinha depois de uma pregação. A igreja não foi chamada para entreter bode. Pregador não foi chamado para alisar a cabeça de bode. O pregador confronta o bode e alimenta as ovelhas. A Bíblia é para isso, irmão. Te odeio. Fica de boa aí. Foram assim com os profetas. Foi assim com Jesus. Não xingue ninguém. Só exponha a Bíblia e você atrairá inimigos. Mas se Deus é por nós. Em segundo lugar, os pregadores da igreja primitiva, que a tornou igreja relevante. Essa é legal, deixa eu até beber água. Pregavam Cristo baseado no Antigo Testamento. Nós, pregadores, precisamos voltar a pregar Cristo desde o Antigo Testamento. Porque a gente só usa o Antigo Testamento para pregar prosperidade. E nem toda a prosperidade de Israel está sobre a igreja. A prosperidade de Israel, na maioria das vezes, estava atrelada ao cumprimento da lei de Moisés. Há princípios que precisam ser separados. Irmão, você pode ler qualquer texto do Antigo Testamento. Não vem com essa balela de que o Antigo Testamento não serve mais para nós. Isso é heresia. Isso é um erro. A Bíblia é a palavra de Deus, desde o Antigo quanto o Novo Testamento. Mas eu te pergunto, é uma pergunta retórica, pode deixar que eu respondo. Quando Jesus estava na terra, o Novo Testamento já existia? Não, ele pregava o Antigo. Mateus capítulo 1 já vai mostrando que Jesus é o cumprimento de tudo que foi escrito no Antigo.
Enquanto Jesus estava na cruz, Mateus conclui, e isso aconteceu para que se cumprisse o que dele estava escrito. O Antigo Testamento vai sendo cumprido em Cristo. O Antigo Testamento é uma viagem cujo destino é Jesus, o Salvador. O Antigo Testamento anuncia o Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Jesus baseava suas mensagens no Antigo Testamento. Os apóstolos pregavam o Antigo Testamento? Pregavam, mas apontando para Cristo. Eu vou provar. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esse eu anotei, bora ler. Não anotei, vamos ler. Atos capítulo 2. O Espírito desceu, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro teve que explicar o que estava acontecendo, porque começaram a zombar. E o que Pedro faz no versículo 16? Irmãos, isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel. O livro do profeta Joel está no Antigo ou no Novo? No Antigo. Então ele está se valendo do Antigo para explicar no Novo o que está acontecendo. E ele diz: isso aqui é o que o profeta Joel profetizou. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. 18, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o versículo 25. Olha Pedro se valendo do Antigo Testamento para falar de Jesus. Versículo 25. Davi fala a respeito dele. Salmo 110. Davi disse: eu vi o Senhor sempre diante de mim, sempre à minha direita, por isso eu não serei abalado. Aí ele vai citar salmos que Davi citou sobre Cristo. Meu coração se regozijou, minha língua exultou, e além disso minha carne repousará na esperança. 27. Pois tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o corpo do teu santo veja a corrupção. Santo aí está com S maiúsculo. Pedro está pegando as palavras de Davi para aplicar em quem? Na pessoa de Cristo. 28. Me fizeste conhecer os caminhos da vida, me encherá de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, olha só Pedro explicando agora. Aplicando e explicando. Varões, irmãos, deixa eu vos falar francamente de Davi. Ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Olha para mim, sabe o que Pedro está dizendo? Davi disse que o corpo dele não veria corrupção. O povo aí Pedro diz: não, porque o túmulo de Davi está aqui. Davi está enterrado. Os ossos dele estão aqui até agora. Versículo de número 30. Olha o que Pedro explica. Ele foi profeta e ele sabia que Deus havia prometido que o descendente que viria dele seria ressuscitado para se assentar no seu trono. Aí no 31 ele explica. Ele estava falando da ressurreição de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Pedro está dizendo? Se vale do Antigo Testamento para falar de quem? De Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Qualquer mensagem que você lê, entender ou pregar no Antigo Testamento, você tem que concluir em Cristo Jesus. Vamos para Estevão, capítulo 7, versículo 2, ele diz que o Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão. Ele vai começar dizendo sobre um povo que Deus elegeu, para que através desse povo nascesse o Messias. Versículo 37, Estevão diz que Moisés profetizou sobre Cristo. Um profeta como eu, o Senhor vosso Deus, vos levantará, a ele ouvireis. Estevão se vale desde o versículo 2 do Antigo Testamento para falar de Jesus. Lá no 52 ele conclui: vocês mataram o justo.
E Paulo, Atos 9 e 20, nas sinagogas, anunciava que Cristo, o que é Cristo? O Messias, a esperança de Israel, o profetizado desde o Antigo Testamento, principalmente dos livros proféticos. O Messias é o Filho de Deus, e ele confundia os judeus, provando nas Escrituras, dentro da sinagoga. E o que se lia na sinagoga? O Antigo Testamento. Então Pedro, Estevão e Paulo se valeram do Antigo Testamento para chegar em Cristo Jesus. A Bíblia está construída sobre 4 pilares: criação, queda, redenção e glorificação. Na criação tem Cristo, Ele é o Criador. Na queda tem Cristo, Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um, a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Na queda tem a profecia do Redentor. Queda, criação, queda, redenção. Quem é o Redentor? Quem era a esperança de Israel? Por que Israel pecava e procurava o sacerdote? Apontando para o sacerdote perfeito, está lá em Hebreus. Por que Israel oferecia o cordeiro? Acreditando no cordeiro de Deus que viria para purificar o homem do pecado. A redenção só é possível em Cristo Jesus. E a glorificação, quando a trombeta tocar, Jesus vier buscar a sua igreja, toda a criação voltará a ser como era em Gênesis 1. Tudo isso só é possível com uma pessoa, Jesus de Nazaré. Então, se eu, como pregador, prego 1 hora sobre Davi, eu não posso, no final da mensagem, chamar as pessoas para aceitar Jesus. Eu tenho que chamar para aceitar Davi. Se eu prego 1 hora sobre Salomão, venha aceitar Salomão. Agora, se eu prego sobre Salomão, eu posso pregar sobre Salomão. Prosperidade, sabedoria, vigiar com mulher, paciência com mais de 1000 sogras. Eu posso pregar sobre Salomão. Mas a conclusão da minha mensagem tem que ser: eis aqui, aquele que é maior do que Salomão, Jesus. Eu posso pregar sobre Davi, mas eu não posso concluir a mensagem dizendo: você tem que ser como Davi. Aí quem lê Bíblia vai perguntar: qual Davi? O que fez o gigante cair ou caiu com Batseba? Qual Davi? O mau pai? O assassino? O mentiroso? Não! Você tem que ter a fé de Davi. Você tem que crer como Davi creria. Um dia o meu descendente virá. Ele é o Cristo. Ele morrerá. Ele ressuscitará. Fale de quem Davi falava. Porque no Salmo 23, 22, Davi profetiza tudo que Cristo sofreu na cruz. Onde é que Davi teve mão furada? Onde é que Davi teve pé furado? Onde é que Davi teve vestes rasgadas e negociadas? Ele profetiza no 22 sobre a cruz. Então no 22 Davi apresenta Cristo, o servo sofredor. No 23 Davi apresenta: o Senhor é o meu pastor, Cristo, o bom pastor. E no 24 ele apresenta o Cristo glorificado. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Quem pode dar glória para o Rei da Glória? Aleluia! Então, irmão, a igreja se torna relevante quando ela não despreza o livro. A igreja se torna relevante quando ela não despreza o Antigo Testamento, que também é relevante. Aí vocês me perguntam: pastor, eu quero ler a Bíblia toda. Por onde eu começo? Pelo começo. Você começa a ler a Bíblia por Mateus, é como você chegar depois do culto. Você vai chegar depois do culto: que benção, olha que benção os irmãos aqui. Aí você vai perguntar: como foi? Tem que pregar no Antigo Testamento. Como foi? Tem que humilhar o pecador e honrar a Deus.
Humilhar o pecador? Todo mundo quer pecador. Como assim humilhar o pecador? Já vai ter confusão. É assim você começar a ler o Novo Testamento sem o Antigo. Você estuda o Antigo, lê o Antigo todinho. Eu sei que tu dá conta, tu assiste série de Netflix, por que não lê a Bíblia? Aí você lê o Antigo todinho. Quando você começar o Novo, você vai ficar assim, ó. Entendi. É assim. Paulo disse aos Romanos e aos Coríntios que o que foi escrito, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento e foi escrito, porque nem tudo foi escrito. Se tu quiser saber mais, para de inventar. Não vai colocar nas costas de Joséfo, não. Para de inventar. Nunca leu Joséfo e fica dizendo que foi Joséfo que disse. Não. Se não está escrito, chegar no céu, tu pergunta para Moisés. Porque ele mesmo disse que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, você começar pelo novo, é você chegar na construção e dizer, eu já quero ir para o segundo andar, mas a gente está fazendo a base primeiro, senhor. Não, faz o segundo andar primeiro. Eu quero ir para o segundo andar primeiro. Não, senhor, mas tem que ter a base, antigo, para depois você chegar no segundo andar. Glória a Deus, aleluia. Então, esses pregadores em Atos, eles valorizam o Antigo Testamento, apontando para Cristo o Redentor. Se eu fico pregando o Antigo Testamento e dizendo, seja assim, seja como fulano, eu estou pregando uma mensagem moralista. E o que é uma mensagem moralista? A confiança nas minhas obras, a confiança na obra humana. Faça como fulano fez. Não faça como fulano fez. Termine crendo em Cristo, apontando Cristo. Se quem você pregou tem defeitos, aí você conclui dizendo, Jesus é perfeito. E Jesus pode te restaurar para você não cair como essa pessoa caiu. Se aquela pessoa que você está usando para pregar, para explicar, para ensinar, para compor, para postar, para ler, e você diz assim, esse aqui é top, esse aqui é santo, né? Não, é caído. O que aconteceu lá? Foi graça de Deus. Aí você conclui, é pela graça que você pode chegar onde esse camarada chegou. É pela graça que você pode chegar além do que essa pessoa aqui chegou. Alguém está entendendo essa palavra? Então, os pregadores da igreja relevante, que é a igreja do Antigo Testamento, eles faziam assim, pregavam honrando Deus independente de humilhar o pecador. Segundo, pregavam Cristo como base usando o Antigo Testamento. Esses três pregadores pregam crendo no resultado. Aqui me desculpe, irmão, mas só pentecostal prega com essa fé. Prega crendo em resultado. Há quem diga, por isso que os pentecostais são meninos, porque tudo que eles pregam, eles querem ver acontecer. Mas é óbvio. Eu creio na palavra que eu prego. Não, você só prega e deixa as coisas acontecer. Não, meu irmão, no meio pentecostal não é deixar as coisas acontecer não, meu irmão. Se eu estou pregando cura, eu vou orar para Jesus curar, porque eu creio que Jesus cura. Se eu estou pregando prosperidade, eu vou orar para Deus te dar sabedoria e você alcançar prosperidade. Se eu estou pregando restauração de casamento, nós vamos orar pela sua família e Jesus vai restaurar a sua família. A gente precisa entender a partir da igreja primitiva. Atos 2, quem pregou? A resposta é Pedro. Atos 2, quem pregou? Para de graça, quem pregou? Resultado, quase 3.000 almas para Jesus. Atos 7, Estevão. Atos 7, quem pregou? Estevão. Resultado, você vai dizer, pedrada, pastor, isso é fichinha. Resultado, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus para me receber. Eu estou pregando aqui, a irmã ficou em pé lá atrás, mas na mensagem de Estevão, que ficou em pé? O próprio Jesus. Fraquinha a mensagem do camarada. Atos 9, Paulo prega, os ímpios são confundidos. Paulo prega os gregos. Você sabe o que é grego, irmão? Os camaradas que dominavam a sabedoria. Mas Paulo pregou com muito mais graça, que eles disseram, o jeito é matar esse cabra, a gente não ganha deles, não.
Sim. Atos 13, Paulo prega com Barnabé, salvação. Atos 15, Paulo prega, salvação. Atos 16, Paulo prega, demônios são expulsos. Atos 17, Paulo prega, o chefe de um local cheio de ídolos se converte ao Senhor Jesus. Atos 27, Paulo prega no navio, o capitão e quem estava lá viu a glória de Deus e o testemunho de Paulo. Atos 28, Paulo prega e ora, Jesus cura os enfermos da ilha tudinho. Ai, irmão, se a palavra é espada, eu prego e ela vai gerar divisão, ela vai cortar, ela vai penetrar. Por quê? Porque ela é espada. Se a palavra é fogo, ela vai queimar. Se a palavra é martelo, ela vai quebrar. Se a palavra é pão, ela vai alimentar. Se a palavra é água, ela vai saciar a sede. Se a palavra é poder, ela vai transformar e ela vai fortalecer aquele que está fraco. Eu creio na palavra que prego. Agora, se você diz, eu vou pegar uma palavrinha aqui, irmão, se tu crê, tu crê. Se tu não crê, o problema é teu. Não, irmão, o que eu vou pregar aqui, tu tem que crer, irmão. Se não crê, vaza. O que eu vou pregar aqui, irmão, é vivo e eficaz. O que eu vou pregar aqui, irmão, já cortou em mim, já tocou em mim. Por isso eu sei que vai tocar em você. Aleluia! Então, irmão, pregue crendo no resultado. Eu não estou dizendo que você vai pregar por resultado. Pregue crendo no resultado. Teve gente que não entendeu. Eu pergunto, o que é que espada faz? O que é que martelo faz? O que é que fogo faz? A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada, martelo e fogo. Uai, então como é que tu prega e não acontece nada, irmão? Com a Bíblia não tem erro nenhum. Está em tu. A minha avó lia para mim Mateus 3, Ronieri, que João Batista pregou. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu falei, vó, eu quero isso aí. Com 5 anos Jesus me batizou. O meu pai lia o texto para mim, pastor Eduardo. 1 Samuel 3. E o Senhor conversava com Samuel no quarto. Eu dizia, pai, eu quero ouvir Deus no quarto. Muitas das mensagens que eu prego hoje fluíram no meu coração quando eu tinha meus 15 a 17 anos, morando sozinho no quartinho em cima da igreja. Só tinha um frigobar, os meus livros em cima do frigobar e uma caminha de solteiro. Lendo a Bíblia de meia-noite às 4 da manhã, escrevendo mensagens. Tem mais de 30 cadernos esboçados. Mais de 11 livros escritos. Mais de 500 DVDs gravados em pregações. E chega, glória de Deus. Eu só estou dizendo que eu criei naquilo que eu lia. Eu acreditava naquilo que eu ouvia. Por quê? Porque a palavra faz isso com a gente. Ela é semente divina. Se ela é semente, ela vai dar fruto. Então eu quero essa graça desses pregadores da igreja primitiva. Você acredita que é o mesmo Deus? Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque você é a continuação dessa igreja. Agora, o efeito da pregação de Atos 2 é muito maravilhoso. Como assim, irmão? É normal o pregador pentecostal pregar e fazer o apelo. Ele prega e faz o apelo. Quando Pedro acaba de pregar em Atos 2, não é ele que faz o apelo. É o pecador que faz o apelo para ele. O que devemos fazer para ter o que vocês têm? Aí Pedro disse, se arrependam dos seus pecados e vocês vão receber aquilo que a gente tem. Que mensagem maravilhosa, irmão. Isso é um efeito extraordinário. Isso é um efeito tremendo. Paulo pregar e as pessoas ficarem confundidas. Como assim? Como assim o quê? Ele não era o perseguidor? Era, não é mais. Mas é rápido assim? 3 dias? Pois é, os discípulos demoraram 3 anos e meio. Deus fez na vida dele em 3 dias. Mas isso pode? Isso é esquisito. É só tu ler 1 Coríntios capítulo 15. Paulo disse, eu fui um obreiro abortivo. Um obreiro emergencial. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a orar. E orar dormia. Paulo 3 dias de crente estava orando. Os discípulos demoraram 3 anos para serem cheios do Espírito. Paulo 3 dias de crente, cheio do Espírito. Os discípulos demoraram 3 anos
Deus para receber dons. Paulo, 3 dias de crente, já teve o dom de visão, porque antes que Ananias chegasse, ele já tinha visto Ananias chegando e orando por ele. Ai, irmão, os discípulos viram Deus fazer na vida de Paulo com emergência. Deus tinha pressa em usar aquele camarada, então ele confundia as pessoas. Tem igreja que eu chego para pregar até hoje, que os pastores dizem, não é ele não. Já me deixaram no aeroporto 3, 4 horas por causa do tamanho, irmão. Eliseu Rodrigues. Aí pensa que eu sou do tamanho do Ronieri, do pastor Eduardo. Não é não. Não é não, eu sou desse tamanho mesmo. E quando eu vou pregar, eu não preciso impor a voz. É que às vezes o som é top. Aí a voz fica top. Mas a gente tem um Júnior Trovão. Eu sou o Faísca, irmão. O cabra tem a voz do Trovão. Para que eu vou engrossar minha voz, irmão? Para quê? Ou seja, quando a graça de Deus se manifesta em nós, há confusão na mente das pessoas. Então alguém tem que olhar para você e dizer, como? Você é? Como? É. E é assim que tem que acontecer mesmo. Porque quanto mais humano você é, a graça de Deus é glorificada. Aleluia! Alguém olha para nós e diz, é só a graça. Permita-me falar, o Ronieri conversa muito comigo, diz, Eliseu, eu sou analfabeto, Eliseu, e mesmo assim eu tenho uma agenda, sou próspero, sou feliz, e estou aí pregando. Continue assim. É a graça, irmão. Quem éramos nós? O que seríamos de nós se não fosse a graça? Então o efeito não é por nós, é a palavra que pregamos que é poderosa. É a palavra que pregamos que é poderosa. Agora escute para eu caminhar para a conclusão. Todos esses que eu citei aqui não começaram sozinhos. Esse Pedro que prega no capítulo 2, no capítulo 1, ele está orando em comunhão com todos os irmãos. Eu gostei do é Deus e do glória a Deus, eu vou repetir. Esse Pedro pregando e ganhando quase 3.000 almas no capítulo 2, no capítulo 1, ele está orando com todos os irmãos. E no capítulo 2, antes dele pregar, a Bíblia diz que quando ele se levantou, ele não se levantou sozinho. Estando com os 11, ele se levantou. No capítulo 3, ele está indo orar no templo. Com quem? Com João. Capítulo 4 e 5, ele é preso. Com quem? João. Nunca sozinho. E Estevão, é só você ler o capítulo 6. Estevão foi escolhido pela igreja, juntamente com quem? Atos 6, 5. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, olha que nome. Prócoro, Nicanor, Timão, que não é o Corinthians, Pármenas e Nicolau. Ou seja, um camarada selecionado dentre outros, nunca sozinho. E Saulo, pastor, Atos 9, ele fica 3 dias na solidão. Processo, mas não é o decreto. O processo é a solidão. Porém, quem vem orar por ele? Ananias. A igreja se confunde com ele. Quem vem apoiar e ficar do lado dele no capítulo 10, 11, 14, 15, 13? Barnabé. Depois que Barnabé se vai, Silas. Depois que passa Silas, Timóteo. Por quê? Porque ministros de Deus não são super-heróis. Ministros de Deus não são máquinas. Ministros de Deus precisa ter alguém que segure na sua mão. Ministros de igrejas relevantes precisam de alguém que os proteja. Precisa de alguém que às vezes tem que assumir o leme. Precisa de alguém que venha com a capa e lhe cubra. Porque sempre tem um cã próximo a nós para revelar a nossa nudez. Lembra de Noé na tenda? Sempre tem um cã que pega sua vergonha de dentro da tenda e expõe sua vergonha do lado de fora. Mas graças a Deus que tem Sem e Jafé, que pega a capa e cobre a nudez do pai. Eu gosto de Gênesis 12. O Senhor disse assim a Abrão: eu abençoarei os que te abençoarem, plural, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar, singular.
Deus está dizendo, mais serão as pessoas que te abençoarão do que aquelas que te amaldiçoarão. Irmão, apesar do processo de solidão, ministros de Deus precisam reconhecer que ele não é tão alguém que não precise de ninguém. Todos esses homens aqui, que tiveram mensagens relevantes, numa igreja relevante, precisavam de alguém. Eu não estou pregando só para alguns, eu estou pregando para a igreja de Deus nessa noite. Você pode segurar na mão de uma pessoa e diga assim, ó, eu tenho muita, grande possibilidade de parar. Mas se eu parar, me empurra. Se eu cair, me levanta. Se eu desanimar, fala que Deus é comigo, mas continua comigo. Aleluia! Deus está levantando alguém para chorar com você, para caminhar com você, para te ajudar a dar um passo a mais. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, quem está de pé levanta aquele que caiu. Aleluia, aleluia. Agora, queridos, todos esses homens que cumpriram o ministério externo específico, eles não anularam o ministério local da sua igreja. E o que é o ministério local? É a igreja local cumprindo o ministério geral. A igreja geral olha para quem tem um ministério específico e diz, isso que é pregar, né não. Muitos de nós estamos desejando ministérios específicos e não estamos querendo cooperar com o ministério local da nossa igreja. E aí é top sair viajando, cumprindo a agenda, para para ostentação. Mas o verdadeiro top é sua igreja querer ouvir você. Top de verdade é seu pastor contando com você. Bom, porque tem crente que não faz nada. Aí quer dar showzinho. Vou mudar de igreja. Porque o pastor não valoriza eu. Mas tu não faz nada. Aí você muda, né? Olha, nem sentiu falta de eu. Foi, bebê? Sentiu? Não sentiu falta de eu. É que quem nada faz, nenhuma falta faz. Cresce. Amadurece. Vira macho. Não, minha irmã, você tem chamada. Você tem chamado. Qual é o meu chamado? Chegar mais cedo na igreja, organizar o som, arrumar a cadeira, dar água para quem precisa, anotar o nome de quem precisa, perguntar se a sonoplastia está precisando de algum cabo, de algum equipamento, se os músicos estão precisando de uma oferta para trocar um instrumento da igreja. Irmão, hoje eu prego o Brasil fora do Brasil por infinita graça de Deus, que eu não mereço nada disso, mas sabe como eu comecei? Lá em Ilhéus, Bahia, bairro Senhora da Vitória, tirei o nossa porque não é nossa, é só deles. Então eu chegava na igreja mais cedo e tinha os instrumentos organizados. Eu chegava mais cedo, eu já pegava guitarra para tocar os hinos da harpa. Aí quando chegava o irmão Tan, que era o guitarrista oficial, eu passava a guitarra para ele, eu ia para a bateria. Aí chegava o baterista, Pipoca, eu ficava torcendo para ele não chegar, eu ficava tocando. Quando o Pipoca chegava, eu devolvia as baquetas na raiva. Aí eu ia para o teclado, eu levava o meu teclado para tocar no meu teclado. Eu queria ajudar. E quando eu não podia tocar, quando eles me chutavam de lá, porque eu tocava, mas eu tocava ruim, eu ficava na frente do banco, na frente, igual esse menino aqui, com a Bíblia assim, ó, glória a Deus! Para o pastor ver que eu tinha uma palavra preparada. Irmão, eu caçava culto público, porque no culto público ficava vendo quem podia ter oportunidade para o tempo passar. Eu chegava para eu ter oportunidade e expulsava os capetas dos ímpios, tudinho. Não tinha sabedoria. O diabo vai matar você, mas Jesus quer te libertar desse demônio. Eu ia para os hospitais orar pelos doentes e a oração era uma só: sai, Satanás! Meu pai me corrigia direto, meu filho, nem tudo é demônio, tem coisa que é enfermidade. Eu dizia, mas demônio também adoece, pai. E eu mandava sair o Satanás e as pessoas eram curadas, Penélope. Eu andava atrás de trabalho, irmão.
E você está me dizendo que não tem o que fazer na igreja? Mentira, você que é preguiçosa, você que é preguiçoso, você que é luz, você quer ser estrela, você quer brilhar. E Deus está dizendo, começa a servir da sua igreja local. Daqui a pouco a sua igreja vai discernir sua chamada específica. Mas se sua igreja não discernir sua chamada específica, continua servindo. Porque a recompensa não vem de homem, a recompensa vem de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é para Pedro, Estevão e Paulo, é para a igreja. É para a igreja. No tempo da minha avó, eu ia pregar na praça pública. Nós íamos para a praça pública. E hoje, bora pregar na internet. O que você está fazendo no seu Instagram? Só postando linguinha e biquinho. Prega no Instagram. É um método, é o meio de se anunciar o evangelho. Chegou na empresa, ora pelos funcionários, você é luz. Agora o seu pastor vai te dar uma missão. Essa é crente de banco. Vai para a praça pública, irmão. Está cheio de banco lá para tu. Não, querido. Somos corpo vivo. Membros uns dos outros. E cada membro tem a sua função. Agora, só chega atrasado no culto. Nem estava trabalhando no pesado, mas só chega fedendo no culto. Não ensaia para cantar. Não lê Bíblia para ensinar, não está na escola dominical, não responde às perguntas, não abraça os projetos da igreja. Essa igreja é assassino de profeta. Que profeta que é tu? Que profeta que é tu? Tu não faz nada. Então, todos esses tinham compromissos com a igreja. Em geral, a missão geral da igreja é representar Cristo. Atos 4, quando Pedro sai da prisão, diz a Bíblia, e ele procurou seus irmãos. Repete isso. E ele... Você sabia que a igreja não foi atrás de Pedro na prisão? Eu fiquei preso, a igreja não veio visitar eu. João estava preso e Jesus não foi visitar João. Mas até hoje, a voz de João ecoa. Não dá para dar glória, né, irmão? Não dá para aplaudir. É bom que eu descubro quem é tu. A igreja não foi atrás de Pedro na prisão. E o que aconteceu quando Pedro saiu da prisão? Pedro foi atrás da igreja. Está lá em Atos 4. Pedro foi e disse, gente, eu fiquei preso, mas eles falaram para eu me calar, mas eu não dou conta de calar. Né, João? João, nós não cala mesmo não. Sabe qual foi o resultado? A igreja inteira, quando ouviu esses dois, disseram, nós também vamos pregar com vocês. Acabou, irmão. Como é que faz agora? Os sacerdotes ameaçaram dois. Quando esses dois foram contar para a igreja da ameaça, a igreja disse, agora não é só dois, é nós. E aí? Ele tinha compromisso com a igreja. Se a igreja não vem até mim, eu vou até a igreja. Não fica com essa, eu sou a igreja. Fica aí ouvindo desigrejado. Atos 9, 2 vezes Paulo tenta comunhão com os irmãos. Não dá, é o perseguidor, ex-terrorista. Ele viaja, mas onde tinha uma sinagoga, ele se reunia com os irmãos. Atos 6, levaram o problema para os apóstolos. Aos apóstolos, quando trouxeram o problema a eles, os apóstolos disseram, resolvam vocês. Como? Escolham dentre vós, repete, dentre. Escolham dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, para resolver esse problema de alimentação aí na igreja. Aí diz a Bíblia, elegeram os irmãos mesmos, elegeram Estevão. Se Estevão não tivesse comunhão com a igreja, não seria eleito. Na hora que a igreja precisa, você não está presente. E quer ter ministério específico. Não, você não terá ministério específico se você não coopera com o ministério local de sua igreja. Então não fique empolgado com quem fica querendo postar 30 dias de agenda. Você não ceia, não?
Você não senta para cear, você não senta para ouvir seu pastor, você não tem família? Como é que dá sem receber? Jesus se preparou 30 para cumprir o ministério de 3. Os camaradas querem se preparar 3 para cumprir o ministério de 30. Vamos nos alimentar com os nossos irmãos. Na hora do louvor, vamos ficar em pé e cantar com os irmãos. Se possível, em nossa saúde, vamos cantar juntos. Vamos envolver-nos com a igreja. Alguém está recebendo essa palavra? Se não é fácil receber, imagine falar. E eu encerro mostrando para você o compromisso seu, meu, local, com a minha igreja, com a nossa igreja local. Posso falar para a gente encerrar? Diga amém. Capítulo 5, versículo 14, 12, eu vou ler a partir do 12. Já que vão me xingar aí debaixo desses comentários do YouTube, eu vou falar mesmo. Capítulo 5, versículo 12. Reconheçam os que trabalham entre vós, pastores locais, e que presidem sobre vós, pastores presidentes. Reconheçais os que trabalham entre vós, o líder dos jovens, a líder dos adolescentes, o porteiro. Eu cheguei com o Ricardo ali agora. O Ricardo está na organização, um dos organizadores do evento. O pastor Ricardo é um dos organizadores do evento. O Ricardo foi me buscar. O Ricardo vai pregar amanhã. Pastor Ricardo, é liberdade. Mas quando a gente estava chegando, o cabra parou na frente dele assim. Põe aonde? E apontou para o carro. Põe aonde? Falei, o Ricardo vai dar uma nesse cara. Aí o Ricardo abriu o vidro e disse, onde vocês quiserem eu ponho. Falei, o cabra é crente. Ah, tu não entendeu? Não, né? Vou explicar. É pastor, é um dos pregadores, é um dos organizadores. Mas ali na portaria quem manda é o porteiro. Então você respeita o ambiente do porteiro. Ah, mas o meu dízimo é maior, minha caminhonete é top. Aluga o estacionamento, quem manda é o porteiro. Se falar não põe, não põe. Respeitem os que trabalham entre vós. Vai mexer no som, pergunta o sonoplasta, como é que eu faço aqui? Vai tocar no instrumento? Não, Wendel, pergunta, pode tocar? Pode mexer nisso aqui? Ado, cada um no seu quadrado, irmão. Respeita o papel do outro, a missão do outro. Se o pregador prega, aí o cantor que foi convidado para cantar, e fica e receba, e roda, e pula, e baba, e manda tocar. Tem que mandar cortar o playback, porque tem pregador para pregar. Só cante, meu filho. Respeite a igreja, cante. 1 Coríntios, capítulo de número 14, Paulo diz que o louvor edifica, então só cante. E qual é o louvor que edifica? O louvor inteligível. Não fica aí cantando, ensinando as vogais para a igreja. Oh, Não, a igreja não está aqui para ouvir vogal. Canta a letra toda, lê a letra. Canta os hinos da harpa. Porque assim a igreja é edificada. Que não tem criança para aprender a vogal e você não é lobo para ficar Porque aqui a gente faz as coisas para instrução e edificação. E você que é pregador, leia o texto, explique o texto, não manda a igreja fechar a Bíblia, porque a Bíblia é minha, eu fechar a que eu quiser. Então você expõe o texto, pregue o texto. Depois você dá seus brados, que você é do manto, é nós, do Pentecoste. Mas na hora certa. Na hora, deixa o povo pensar, assimilar e depois subir com você. E se o povo não subir? Problema do povo, irmão. Sobe tu com a palavra e pronto. Então deixa eu voltar aqui. Reconheçam os que trabalham entre vós. Dê valor ao líder da escola dominical, ao porteiro. Ao que está dirigindo o culto. E os que presidem sobre vós. Aqui, ó, é a missão geral da igreja. Quem está me ouvindo diz amém? Amém? Eu sei que isso aqui vocês não gostam muito, mas é Bíblia. Bora lá. Olha só. O que você tem que fazer na igreja local?
Porque às vezes você diz assim, eu não sei o que eu faço na igreja. Você vai aprender agora. Se pudesse colocar aqui, ó, era bom. Só se puder. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha a sua missão no versículo 14. Admoeste aqueles desordeiros, os rebeldezinhos. Pastor não manda em mim, eu falo mesmo, pastor não manda em mim. Eu não vou para a igreja mais não, eu vou a hora que eu quiser. Admoeste eles. É a sua missão na sua igreja local. Console-o de pouco ânimo. Lembre de quem está desanimado na sua igreja. Sustente o fraco. Eu não vou para a igreja não, eu vou te buscar. Não, não adianta, eu vou mandar o Uber. Não, não adianta, eu vou te buscar de bicicleta. Eu vou aí, irmão, sustente o fraco. Seja paciente para com todos. 15, não que ninguém dê mal por mal a nenhum, mas sigam o que é bom uns para com os outros. 16, regozijai-vos sempre, se esforce para se alegrar. Ouve o Cláudio Duarte, depois vem para o culto. Assiste um desenho com seus filhos. Desenho, irmão, porque o filme de comédia hoje é só pornografia, droga. Então, assiste um desenho com seus filhos. Se regozije, canta o hino antigo que você cantava quando tu aceitou Jesus, foi na cruz, era sem ovelha. Procure se alegrar, edifique a sua vida, mas venha para a igreja. Tente se regozijar com os irmãos. 17, ore sem cessar. Tu diz que não tem nada para fazer na igreja, mas tu não participa da reunião de oração na igreja. Irmão, a grandeza de uma igreja é medida não é pela quantidade de gente que lota o congresso dela, mas é pela quantidade de crentes que vem nas reuniões de orações nela. 18, em todas as coisas dê graça. Para de ser murmurador na igreja, irmão. 19, não apagueis o espírito. Entenda que é tudo no plural, porque são nossas reuniões. Não apague o espírito. Deixa a irmãzinha do Cocó profetizar. Deixa o menino marchar. Deixa os meninos cantar os corinhos de fogo, irmão, falar língua estranha. Deixa o Espírito Santo fluir. Não apague o espírito. Pastor, mas se for fogo falso, pregue a Bíblia. Instrua, sem matar. 20, não desprezeis as profecias. Busquem o dom da profecia. Entregue a mensagem que Deus te deu para entregar. Busque os dons para você ser uma bênção na sua igreja local. 21, examinai todas as coisas, retendo o que é bom. Examina o que o pregador está falando. Anota o que ele está falando. Anota o texto. Verifica na Bíblia. Não entendeu? Pergunta para o pastor depois do culto. 22, fujam da aparência do mal. Não fica postando foto, botando a mão na cintura das irmãs. E as irmãs, quando for profetizar, para de alisar o peito dos irmãos. Foge da aparência do mal. Para de ficar aconselhando mulher dos outros pelo direct. Manda ela procurar o pastor dela. Ou manda ela procurar sua esposa. Fala com a minha esposa aí, irmã. Foge da aparência do mal. Deus é justo. E a irmã vem para a igreja com a roupa mais justa que Deus. É sério, queridos. A gente tem que ser uma bênção em nossa igreja. E não pedra de tropeço. 24, tem como todos vocês lerem o 24? 24. Não para de graça. 1, 2, 3. Fiel é o que vos chama. Está vendo aí que tudo que eu falei é chamada? Tudo que eu falei está aqui no 24. Ele chamou você para essas coisas. Por que você pensa que ele só chamou para pregar, para orar pelo enfermo, para cantar e fazer sucesso? Tudo isso que eu citei é chamada. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sabe o que Paulo está dizendo no final? Ele o fará. Não é pela sua força que você vai fazer tudo isso. Continue congregando. Ele fará todas essas coisas através de vocês. Porque Ele é fiel, apesar de sermos infiéis. Olha o 25. Orai por nós.
É você sendo uma bênção na sua igreja local. É desse jeito que a gente vai começando a descobrir nossa chamada específica. Fica em pé comigo, por favor.